eu já vi você e o Davi em oportunidades diferentes falando sobre o momento de criação de cultura do Nubank, que eu acho que foi super bacana, que vocês têm até hoje lá, aquele quadrinho branco onde você colocou, e como o pessoal talvez não teve a oportunidade de ouvir isso, eu quero abordar um pouco desse tema com você, tá? Para você, então, Cris, como que eu crio cultura em uma companhia? E aí eu quero saber como é que foi o caso de criação de cultura do Nubank. É eu pensar nos princípios e valores que norteiam os fundadores e traduzir isso para o que eu quero no meu negócio, ou não é eu pensar onde que eu quero chegar no meu negócio e aí sim criar um conjunto de princípios e valores. O que você pensa sobre o ponto de criação de cultura e como que foi isso para vocês no Nubank? Cara, esse é outro papo que dava para ficar aqui 2 horas falando, né? Mas vou... Take your time. No melhor espírito da eficiência, aqui vou falar para vocês, ó, o passo a passo, essa é a parte, cara, ouro aqui desse papo. Acho que a primeira coisa é falar o seguinte, a gente foi muito intencional sobre esse ponto de cultura no Nubank, né? Porque, assim, tem muita startup, muita empresa até, que a pessoa começa lá o negócio, começa a trabalhar e bota os primeiros clientes, contrata as primeiras pessoas e sei lá, e espera o negócio ganhar alguma atração e tal, e sei lá para 2, 3 anos o negócio está indo e tal. Aí eles olham para a cara do outro e falam assim, pô, esse negócio de cultura, né? Esse negócio é importante, essa história de cultura. Pô, vamos resolver esse negócio de cultura agora aí, vamos ver que cultura que a gente quer. Só que aí, bicho, a cultura está lá. Você já tem uma cultura. Todo mundo tem cultura, né? Todo mundo Você só vai ter a chance de definir ela se você fizer no início. Né? É isso, tá lá. E mudar uma cultura é muito difícil. Opa, quase impossível. Muito difícil, né? É o desafio que meus concorrentes estão tendo agora, né? Exato. Então, assim, a gente começou... No primeiro dia que eu, o Davi e o Ed, a gente sentou na nossa primeira reunião trabalhando juntos, dia 6 de maio de 2013, vai fazer 10 anos ano que vem. Olha só. A gente estava falando de cultura. A gente estava justamente falando de que cultura que a gente queria criar, quais seriam os pilares e tal, né? Então, assim, tinha alguns princípios ali que a gente, como fundadores, a gente trazia sobre crenças nossas em relação a o que fazia sentido, com o que a gente se identificava do ponto de vista de estilo de liderança e tal. Mas uma coisa que foi muito importante para a gente foi muito cedo entender que é tudo uma coisa só. Não tem a cultura, aí depois a marca é outra coisa. Porque tem empresa, né, que vive nessa dicotomia, né, nessa esquizofrenia, que é assim, não, os valores da empresa são esses, mas os da marca são aqueles. E pior é que, na prática, ainda é uma outra coisa que os caras estão se enganando ali, dizendo que os valores da empresa são aqueles que estão na parede, mas não é nada daquilo. O que não existe, né? Não dá para você discernir valores de marca da empresa, né? Não existe. Para mim, assim, o produto é a marca, é a cultura, é a empresa, é tudo uma coisa só. Óbvio, é tudo integrado. É tudo uma coisa só. Então, assim, a gente também, no começo, muito cedo, a gente sabia que a gente precisava construir uma marca muito forte. A gente sabia que isso ia ser um fator muito decisivo para o futuro do negócio, para o nosso sucesso, né? Para o nosso sucesso ou não sucesso. Claro. E a gente sabia que a marca ela tinha que ser uma consequência muito óbvia, muito objetiva da cultura, né? Então, assim, esse foi o ponto de partida para o desenvolvimento da marca, né? Então, a gente desenhou lá quais eram os nossos principais valores, qual era o propósito, né? O principal propósito, a nossa razão de existir como empresa. E tudo isso foram os inputs no desenho da marca, né? Então, esse foi um pouco do processo de criação e chegar ali em algo que a gente estava muito comprometido a sustentar. E aí, ao longo do tempo, uma coisa também super importante que vale dividir aqui com vocês de aprendizado é o seguinte, quando você olha livro-texto, né, a definição de cultura é assim, é como as coisas funcionam, como as pessoas se comportam e tal. Só que, cara, como as coisas funcionam, como as pessoas se comunicam, se comportam, vai mudar. É óbvio que quando a gente começou lá na casinha, nós 3 e mais, sei lá, meia dúzia dos primeiros funcionários ali, a gente se comportava e se comunicava de uma determinada maneira. Perfeito. E hoje, quase 10 anos depois, quase 8 mil funcionários, é outra. Com gente no mundo inteiro, é óbvio que é outra. Aí você fala assim, então a cultura mudou? Cara, eu acho que a cultura evoluiu nesse sentido, né? No sentido dos processos, dos rituais, etc. Mas a gente aprendeu a focar nas coisas que não podem mudar, né? Perfeito. Que é o propósito da empresa e os nossos valores, né? Então, ao longo do tempo, a gente parou de ficar encanado com essa coisa, mas a cultura está mudando, mas não é a mesma coisa. Óbvio que não é a mesma coisa, óbvio. E ainda bem que não é, porque a empresa cresceu, né? Se fosse a mesma coisa, porque a gente estava estagnado, ele estava lá no mesmo lugar. Mas eu acho que umas coisas que são, pelo menos que eu percebo do Nubank, né? Vocês têm 8 mil funcionários agora, mas desde que vocês tinham, sei lá, 10 funcionários, a preocupação genuína com a experiência do cliente sempre foi uma coluna vertebral de vocês. E aí, obviamente, a forma como eu vou entregar esse valor, ela muda de acordo com o estágio de maturidade da companhia.
mas permanece os princípios, né? É isso, a gente tem 5 core values, né, valores-chave assim, da empresa. E esses 5 não mudaram em nada nesses 10 anos e não vão mudar, entendeu? O primeiro deles tem a ver com isso que você falou, que é a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente, né? E isso sempre norteou as nossas ações, as decisões que a gente toma, né? Então, o que a gente focou ao longo do tempo foi em garantir que esses valores eram preservados, né, e que a gente continuaria tomando decisões alinhadas com esses valores e que a gente contrataria pessoas que estivessem se identificando com esses valores, né? Porque essa é outra coisa que as pessoas perguntam. Mas quando você cresce, você contrata muita gente, como é que você faz para manter? Então, você precisa trazer pessoas que estão alinhadas com essa filosofia. Porque é muito difícil você trazer pessoa que, cara, acredita em algo completamente diferente e a pessoa vai se moldar 100% àquilo. Não. Eu acho que, claro que tem pessoas que vão aprender com a nossa cultura, que vão se adaptar um pouco, mas não dá para ser assim, algo completamente distinto, Concordo entendeu? plenamente.